Boa tarde a todos, boa noite, na verdade, né? E aí, todo mundo preparado aí para aprender um pouco mais sobre hipismo, sobre as regras, sobre toda a situação diferente que é um esporte que não é só por uma pessoa, tem a pessoa juntamente com o animal, né? É muito interessante. Vamos fazer bastante perguntas aí, eu quero bastante perguntas de vocês, né? Hoje teremos a presença ilustre de um atleta, Marco Osório. Ele é atleta internacional de hipismo, com vários e vários campeonatos. Né? Ele tem toda uma classificação, vai ser bem legal, bem interessante. Estou só esperando ele entrar aí para a gente começar. Né? Estou vendo aqui as pessoas que estão online já. Claudinho, está aí, meu amigo de turma. O Marcelo Guedes está aí comigo. Jaque Sobreira está aí. Quem mais? Ana Saraiva está aí, que é a Aninha. Felipe Ferreira, Andréia. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. Marco já está online. Fala, meu querido Marco. Fala, beleza, Diego? Como é que você tá, meu amigo? Beleza. Só aumentar um pouquinho o seu áudio aí. Deixa eu só ver como é que eu faço isso aqui. Foi? Tá bem baixo ainda, acho. Todo mundo está ouvindo bem? Não, o meu estava aqui baixo também, desculpa. Fala aí comigo. Beleza agora? Melhor? Ótimo, agora está perfeito. Show. Deixa eu tentar Para quem regular aqui. Esse é meu amigo, a gente estava até falando agora no telefone um pouco antes da live, né? A gente estava fazendo as contas, não vamos falar aqui em tempos, mas a gente tem algumas décadas de amizade, né? Exatamente. Se Um apresenta tempinho então, só. tá com você a palavra aí. Então, Diego, dentro daquilo que a gente está conversando, né? Eu sou militar. Hoje eu estou lá no nosso querido Esquadrão de Cavalaria e sou atleta de hipismo, né? Desde que me entendo por gente, praticamente. Eu sou a quarta geração da minha família a fazer o curso da escola de equitação. Meu bisavô foi da primeira turma da escola de equitação. Aí depois o meu avô, meu tio e eu como dois tios, né? E a quarta geração agora sou eu que fiz o curso e estou dando prosseguimento aí na família, na linha dos cavalos. Isso é muito Meu avô interessante, né? foi... A galera, Marco, deu uma travada aí. A Oi, gente se tá me conhece. ouvindo? Agora melhorou. A gente se conhece há anos e tal. Eu sempre brincava dizendo que eu era, na época de colégio militar, eu era o único comunicante que ia para o esquadrão e não acontecia nada, né? Então, Sim, assim, eu sempre gostei muito dos cavalos, sempre gostei muito dessa área equestre. É um negócio que. Quem vai para lá a primeira vez se apaixona, não tem jeito, né? aquilo lá é um vício que fica na marca do resto da... Com Diego? certeza. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, Marco? Deu uma travada aí na tua câmera, mas voltou agora. Beleza, show de bola. Ó, minha mãe tá online aí, ó. Sua Sim, ex-professora. foi nossa professora lá. Vamos lá, vou É, começar com uma perguntinha simples, né? Que é quais são os EPIs necessários para a prática do hipismo, né? Então, Diego, essa é uma pergunta bem bacana, porque isso aí evoluiu muito, né, de um tempo para cá. A gente até brincava, semana mesmo eu estava conversando com um amigo lá no Colégio Militar, que antigamente você tinha que cruzar a linha de bandeirola, né, do início do percurso com o capacete. Então a gente colocava o capacete sem queixeira, e aí quando cruzava a linha de partida, a gente sacudia a cabeça e já fazia o capacete cair para saltar sem aquele negócio incomodando na nossa cabeça, né? Então hoje, um equipamento obrigatório é o capacete, que exige a fixação em 3 pontos,
né? Na nuca e no lado do rosto, que são os pontos utilizados. E eu estava até tirando dúvida com um amigo aqui, eu não me recordo exatamente agora, o colete também, se eu não me engano, as provas abaixo de 1 metro, ele é obrigatório, o colete protetor de coluna, né? Que tem um sistema para a coluna ela não torcer, e assim como também a proteger costela e clavícula. Então, foi uma evolução. Um outro EPI que a gente não se dá conta que é um EPI são as botas, né? Que protegem o pé, o tornozelo, a canela. Isso aí também é importante que se saiba. Nas provas é É, exigido. uma coisa bem importante é porque quando a gente vai comprar, eu vou dar um exemplo, tem uma loja aqui no Rio, que é uma loja grande de departamentos esportivos, né? E lá você tem a área equestre, né? Então, que você compra Sim, serra, você compra material para escovar seu cavalo, você compra desde de ferradura até a xuxinha para prender a crina do cavalo, né? E sim, assim, lá sim. tem tipos de bota, né? Existe a bota de competição, que as pessoas não sabem como é que é, né? E a bota de treinamento, que são duas botas diferentes, né? Aí você vai, quem não conhece, vai lá e pega uma bota de borracha para competição, não é legal, porque a bota de borracha não vai te dar a mesma estabilidade ou a mesma segurança que a bota de couro vai dar. E o preço é completamente diferente, né? Sim, com certeza. Você tem materiais que variam de acordo com. Eu costumo brincar, né? Com o pessoal que eu aconselho, que eu oriento. Não adianta você pegar para quem está aprendendo a dirigir e dar um carro de Fórmula 1. Vai sofrer um acidente, né? Então, Exatamente. você vai chegar nessa loja de departamento, você vai iniciar a montar, você não vai fazer um investimento muito grande, porque normalmente você não sabe se vai continuar montando. Então, você compra a bota de borracha, né? No caso lá, por exemplo, quando a gente era aluno, a gente usava bota de borracha porque a gente limpava o cavalo, a gente montava o cavalo e depois ia dar banho no cavalo. Então, a bota de couro, ela não ia durar nada. Então, todo caso é um caso, né? E, por exemplo, hoje eu digo para você, eu tenho a minha bota que eu monto no dia a dia e tenho a minha bota de competição, que ela eu uso só para o suor dar uma amolecida. Uso ela na competição e depois guardo ela na caixinha até a próxima competição, né? Então, tudo isso aí é de acordo com o nível que você se encontra, você vai trabalhando com os materiais. Um exemplo até que eu uso bastante é só você ver a sela. A sela, você consegue comprar uma sela desde 500, 600 reais, nova, até uma sela de 40 mil reais, um carro, né? Ah, Então, tem que ver o nível que você está para você poder investir de acordo. A não ser que você esteja exatamente. esbanjando dinheiro, É, e aí vai. temos aqui já uma pergunta aqui na live, o Marcelo Guedes fez essa pergunta. Qual seria o peso ideal Sim, para um cavalo para participar de uma competição? né? O Marco, hipismo ele está é um me esporte ouvindo? bem democrático. Oi, tô sim. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Então, o hipismo ele é um esporte muito democrático, tanto por o tamanho dele, né? Com a raça, com a categoria que ele salta. Então, por exemplo, o primeiro cavalo que eu saltei, que foi meu, ele tinha 1,42 m de cernelha. Ele devia ter um metro. A cernelha, a altura do cavalo, a gente mede, né? Da altura da pata da frente até onde começa o pescoço dele, não na cabeça, né? No tronco dele. A inserção do tronco com a cabeça, ali a gente mede a altura do cavalo. Ele era um cavalo pequenininho, na época a categoria pônei, e ele não devia pesar mais que 300 quilos. E eu já tive um cavalo que tinha 1,82 m e que zerava a balança do regimento, que ele passava de 600 quilos. Então, tudo isso aí, o importante é o seu animal estar em forma de acordo com o que ele vai fazer, com a modalidade que ele vai fazer. Então, tudo isso aí você vai fazer um trabalho junto com o seu veterinário e aí você vai ter o peso de acordo com o tamanho do seu cavalo, né? E a raça também influencia. Então, você tem raças de Perfeito. cavalos que são mais pesados, tem raça de cavalos que são mais leves. Exatamente. As pessoas acham que cavalo é tudo igual, né? Mas Não, é tem. bem diferente. Exatamente. Vamos assim, fazer uma analogia bem grosseira.
O cavalo é que nem cachorro, tem várias raças. Cachorro, Exatamente. só. Cavalo é uma coisa só, mas ele tem as suas raças e tem as suas variações e especificidades de cada raça, né? Você tem o Sim, cachorro exatamente. você tem o cachorro que é o sem raça definida, né, o antigo vira-lata. Você tem o cachorro que não tem pedigree, mas ele é de raça. E o cavalo é exatamente a mesma coisa. Existe o pangaré, existe o cavalo de raça. E aí a gente sempre lembra, todo mundo conhece é o manga larga, né? Aí tem o puro sangue Exatamente. árabe. E É. assim, E são, você são, tem, são por bem diferentes. exemplo, o cavalo manga larga é um cavalo de estatura menor, né? Aí você pega cavalos que têm estaturas maiores, como os Friesians, né? Que são cavalos bem grandes, os cavalos de tração, aqueles que a gente vê com a pata peluda, que são cavalos que são muito mais pesados, né? Que você tem Verdade. Então, tudo isso aí varia, não existe uma regra, tá? É Ó, muito fizeram aqui bacana. uma pergunta. Quais os exames realizados antes das competições? Olha, a gente tem no Brasil, né? A gente segue um protocolo que qualquer animal para poder sair do local onde ele está e ir para outro local, para uma competição, tem que ter o exame de anemia infecciosa equina, né? O exame de mormo, né? Que é uma febre, e tem que ter as vacinas que são obrigatórias. Aí tem o calendário das vacinas todas com validade, assim como a gente tem para cachorro para viajar no avião, tem as vacinas. Então a gente tem que seguir todo esse protocolo aí, o veterinário faz, e aí você tem duas formas de levar isso aí para a competição. Se for uma competição de menor rendimento, normalmente o veterinário faz uma declaração e, junto com a declaração das vacinas, vai o exame de mormo e o exame de AIE, que a gente chama de anemia infecciosa equina. E quando são competições de mais alto nível, os animais, os cavalos, têm um documento chamado passaporte, é como se fosse uma carteira de identidade, onde ali o veterinário ele carimba a vacina quando tomou, o lote, tudo explicado direitinho, né? Com o CRMV do veterinário, e junto vai o exame de AIE e de mormo, tá? Excelente, Então é excelente. basicamente isso. E o atleta, qual o exame que faz? Você como atleta? O atleta, por incrível que pareça, agora é que está sendo feito o exame de doping, né? Após as competições. Então, até pouco tempo atrás não tinha nenhum, não era feito nenhum exame. Agora é que começou a entrar em voga essa parte aí do atleta pessoa, né? O ser humano. Antes era muito focado no atleta cavalo. Então, era final de campeonato, sempre tinham animais sorteados por doping. Os animais que são pódio, né? Eles fazem o exame antidoping. Tanto que a gente teve o caso lá do Rodrigo, que tinha sido vice-campeão olímpico e acabou que ele depois foi campeão olímpico porque o campeão ele foi pego no exame de doping. Então, você tem esses casos aí. É sensacional isso, né? Como o hipismo já é grande, mas ele está crescendo cada vez mais, né? Sim, ele está tomando um vulto muito bacana e por um caminho muito bacana. Vamos lá, uma pergunta aqui que foi feita antes, como eu divulguei a live, as pessoas perguntaram antes. Qual a diferença entre equitação e hipismo? Olha, basicamente nenhuma. Marta, Ah, deu uma travada aí, deu uma oi, travada, deu uma travada aí alô? quando você começou a fazer a explanação da diferença, não consegui ouvir. Na verdade, você não tem uma diferença significativa entre equitação e hipismo, né? Mas a equitação, ela, vamos dizer assim, seria mais a técnica, mais voltado para a técnica da montaria, né? A arte. E o hipismo seria mais o desenvolvimento da equitação. Então, são significados muito, muito próximos. Basicamente, elas se confundem muito, é muito comum. Você não tem, não é, na essência, é difícil você chegar a esse ponto. Pô, é interessante porque as pessoas acham que tem diferença, né? É, Do hipismo com a equitação e o pior, né? Eu estou falando isso tudo porque perguntaram, mas você sabe que isso daí a gente aprende e já está no sangue, né? Já está na veia, né? sim.
E vamos lá, uma outra pergunta que fizeram também que é bem interessante, até porque eu trabalho com esporte para esporte, né, ou para desporto. O que é ecoterapia? Então, a ecoterapia, ela teve uma evolução de uns anos para cá muito legal. Ela antigamente, ela era basicamente uma terapia em cima do cavalo, que o cavalo ele consegue é o mais próximo que você consegue ter de movimentos, né, laterais, tudo que imita o nosso caminhar. Então, eu não me lembro exatamente agora quantos movimentos a gente faz ao caminhar, e o cavalo é o movimento que mais se aproxima disso, a andadura do cavalo. E com o tempo a ecoterapia foi desenvolvendo e hoje já chegou num nível que ela, na verdade, ela não é só o cavalo, ela é uma interação multidisciplinar. Então você vai fazer o trabalho com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, com psicólogo. Então você vai desenvolver junto da equitação. Então você vai ter um instrutor, né, da ecoterapia que vai estar fazendo um trabalho conjunto com diversas outras áreas, de acordo com a necessidade do paciente. Então, isso aí foi uma evolução muito legal. A gente tem que Que é envolvem isso com uma. Oi? que é uma evolução muito significativa, não só para os esportes equestres, como também para a área médica, né? Para nós Com da. certeza. Com Isso certeza é. é. E vamos lá, existem vários tipos de competição. Eu vi aqui alguma pergunta que alguém fez antes. Marcos, existe algum recorde que algum cavalo tenha saltado? Algum recorde Existe. mundial? Existe o recorde mundial em altura, que é de um capitão chileno, né, que foi em Vina del Mar, capitão Alberto Larraguibel, montando um cavalo chamado Ruaço. Quem tiver curiosidade pode procurar no YouTube, tem o vídeo. Saltando um obstáculo mexicano, que é um obstáculo inclinado próprio para esse tipo de prova. Hoje em dia, no Brasil, você não vê mais. Fora, eu não tenho acompanhado para ver. E, Por sinal, isso é, é um absurdo, né? Ele é um cara absurdo, né? sim, Dentro do não. esporte. No Chile, o obstáculo ele foi eternizado dentro da Escola de Equitação do Chile e é um passeio, é um patrimônio cultural do Chile, é esse obstáculo aí, que é uma coisa bem bacana. E tem o salto de recorde em largura, que são 8,40 m. Agora eu não me recordo exatamente quem foi que saltou. E a gente tem os recordes brasileiros, né? Que aí o recorde Uhum. brasileiro é um outro tipo de prova que foi feito, que é o salto no muro. É um obstáculo que imita como se fosse um muro mesmo, né? E aí foi o Nelson Pessoa, pai do Rodrigo Pessoa, montando uma água chamada Missimo Chandon e saltou 2,33 m. A gente tem o Filipim, que é outro cavaleiro fenômeno, uma lenda no esporte, que o recorde dele foi em São Paulo, saltando 2,31 m no muro, e alguns anos atrás ele tentou bater esse recorde lá na Hípica do Rio, aqui na Hípica do Rio, né? E em Exato. largura a gente, tem na Hípica, se eu não me engano, foi no Clube de Campo, foi o Fábio Bozon montando um cavalo chamado Guapo. São 7,30 m ou 7,40 m. Nossa. É muita largura. É absurdo, né, cara? É É, absurdo. Que salto, né? e são cavalos que são especialistas nesse tipo de prova, né? Então, e a gente tem hoje É um um espetáculo. cavaleiro na Europa que é especialista nisso e tem ganhado muitas provas lá. Cara, muito legal. Muito legal. E existem vários tipos de competição? Existem vários tipos de competição, das mais diversas que você possa imaginar. Então, por exemplo, hoje, né, no Exército, a gente tem basicamente três que a gente compete, que é o adestramento ou dressage, o salto e o concurso completo de equitação. O concurso completo de equitação, ele engloba o adestramento, o salto e uma outra prova que é a prova de cross country, que é uma prova que ela exige muito fôlego do animal e os obstáculos, eles imitam obstáculos naturais. Então é como se você passasse por dentro de rio, saltasse troncos, saltasse valas, pontes. Então tem os mais diversos tipos de obstáculos, que é uma prova fantástica, né? E existem outras modalidades, como o volteio, que existe hoje no Rio de Janeiro, tem uma escola de volteio bem bacana.
Você tem a prova de atrelagem, que aqui no Brasil não tem muito mercado, pelo menos eu nunca vi, não conheço, né? Então, você tem bastante coisa aí que é bem bacana. E, assim, o que é necessário para a gente praticar o hipismo, a equitação? O que é necessário? Olha, para praticar equitação, primeira coisa, eu acredito que seja você procurar próximo da sua residência aí, da onde a pessoa mora, um clube, um centro hípico que possa te atender, né? E é um esporte que é caro, mas você consegue nas escolinhas uns preços mais acessíveis. E é vontade. O início, ele é muito maçante, vamos dizer assim, né? Porque você vai sentir dor na virilha, vai sentir dor na lombar, que são musculaturas que você não tem o hábito de trabalhar. Em poucos esportes você trabalha isso, né? Então sente dor, sente bastante dor. Dor muscular, né? Não é uma dor de fratura, de nada disso. Mas você vai sentir essa diferença até a sua musculatura se acostumar, até você pegar o ritmo do movimento do cavalo para fazer o trote sentado, o trote levado, o galope. Então, eu diria que além de você encontrar um lugar onde você possa praticar, você ter a persistência para você entender que vai ter um momento onde isso vai se tornar agradável. Que aí eu brinco que é a hora que o mosquitinho picou e aí virou a cachaça, né? E aí você não vai querer mais parar de montar. Aí eu vou puxar para o meu lado, né? Vamos botar aqui para a área de medicina esportiva, enfermagem esportiva, para o atleta diminuir essa quantidade de dor, essa quantidade de situação desagradável, né? Que ao início realmente é um pouco desagradável nesse sentido, essas dores musculares, como qualquer esporte, não vai ser só no esporte equestre, né? Vai ser qualquer esporte que você venha praticar, Exatamente. você vai sentir. Então, Se o você que eu começar a oriento. malhar, você vai ficar dolorido. Exatamente. O que eu oriento é os atletas que querem começar a fazer a prática, começar a fazer um gestual. Antes de subir no cavalo, você já começar, você pode fazer esse gestual em casa, você pode procurar, de Sim, repente, os técnicos de equitação, você pode procurar, antes de qualquer coisa, procurar como que é feito, como... Isso daí tudo vai te ajudar, que aí você vai diminuir a sua quantidade de dor, a sua quantidade de situações em que você sinta desconforto, então você pode fazer esse gestual, ou até mesmo na academia. Você fazer um com treinamento, pedir para o certeza. professor que está lá na academia chegar e falar assim, ó, vou começar a fazer equitação, vou começar a fazer prova de salto com cavalo e tal, eu preciso fazer a minha musculatura pélvica melhorar, eu preciso fazer a minha lombar ficar mais suscetível à prática do esporte. Então, isso daí tudo é bem interessante da gente fazer, né? E Com vamos lá. certeza. E o que é necessário para praticar, na verdade, é grana, né? A gente tem que ter muita grana, né? É, tem que ter um dinheiro bom. Não adianta, é que nem tênis, né, cara? É um esporte que não tem como. Não, depois que o mosquitinho picou e aí você quer gastar dinheiro com isso, e aí, ao invés de você querer gastar dinheiro com um psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa, não, eu quero gastar dinheiro com cavalo. É o dinheiro mais bem gasto, que eu digo para minha esposa, Isso é né? verdade. É. E o cavalo, quem não conhece, quem não sabe, quem não tem o convívio com o cavalo é um animal muito arisco, quando ele não conhece as pessoas. Arisco, que eu digo, não é de morder, não é de dar coice, não. Ele é desconfiado, não é arisco. O termo certo é desconfiado. O cavalo não vai deitar perto de uma pessoa que ele não conhece, ele não vai ficar tranquilo perto de uma pessoa que ele não conhece. Agora, a partir do momento em que esse cavalo ele tem a confiança daquela pessoa, é pior do que um cachorro, cara. Ele fica pior do que um Sim, cachorro. Estou errado, Marco? não, com certeza. É que o cavalo, a índole dele, né, na natureza, ele não é predador, ele é presa. Então ele está sempre na defensiva. E você tem 600 quilos, 500 quilos, como eu tenho alguns hoje. Aí, e assim, uma curiosidade legal. Cavalo deita para dormir, Marco?
Então, o cavalo ele tem estágios do sono, né? A gente sempre ouve falar, o cavalo dorme em pé. O cavalo ele dorme em pé se ele está numa situação de atenção, que ele precisa se proteger. É onde um momento onde ele descansa, mas não descansa tanto. A gente pode comparar o estágio do sono nosso, do ser humano. Aí a gente tem um segundo estágio que ele deita, mas ele não está completamente deitado, né? Ele está como se fosse um cachorro, aninhado. E aí ele está no segundo estágio, que ele já está mais relaxado, mas ainda tem um nível de atenção. E o terceiro estágio é quando a gente vê que o cavalo está completamente deitado, com o pescoço, cabeça toda encostada no chão. Aí ele está completamente relaxado e se sente seguro. Então, vamos dizer, é onde ele tem um maior descanso. E também, às vezes, quando o cavalo também é um indício de que o cavalo está doente. O cavalo deitado também pode ser um indício que ele está doente, né? Quando ele está com cólica ou alguma Sim, coisa do gênero. mas aí entra, aí o cavalo vai estar suando, ele pode estar Tá? pedalando, né, olhando para a barriga, aí tem vários outros indícios. Mas a gente com a convivência, né, diária do animal, a gente já sabe direitinho se o cavalo está descansando, dormindo, ou se ele está passando mal ali. É verdade. São quantos anos de convivência com o cavalo, Marco? Olha, Diego, é difícil falar. Eu comecei a montar, meu pai usava fralda, não tinha nem andava, mas eu já estava na sela com meu pai montando. Então, não tem como dizer, é praticamente desde que nasci. Ó, a Lúcia está perguntando aí, muito interessante a pergunta dela. Se o cavalo sabe distinguir o dono do criador e do veterinário. Olha, normalmente, né, o que que acontece? Eu tenho um cavalo que está comigo, ele vai fazer agora 12 anos, que é o Johnny Walker. Ele me conhece. E ele tem um carinho muito grande pelo tratador e pelos veterinários dele, né? Que é uma equipe, a MV Horse Veterinários, que está comigo sempre, desde de quando eu competi o Mundial em 2006. É uma parceria que eu nunca abri mão, o Mundial Militar, que foi o Marco Vinícius e a Carol. E aí o Johnny já conhece a Carol e conhece o Vini. Então, ele já conhece, esse já está habituado a todo mundo. Uhum. Ó, a Jaqueline está falando ali que o Pilates ajuda bastante o fortalecimento da musculatura, pois temos um aparelho chamado Barrel, e nele podemos treinar como se fosse a sela do cavalo. Né? Você bota, realmente ele tem o formato da sela. Muito interessante. Vamos lá, uma outra Bacana. pergunta que agora é bem interessante, que aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado de vez. Quais são os acidentes mais comuns que necessitam atendimento da equipe de saúde? Aí você pode Olha, falar tanto do cavalo como do cavaleiro, né? o do cavalo a gente tem, né, dependendo do tipo de prova, né, cada modalidade tem uma exigência maior do animal. Então, no cavalo, as, as maiores lesões que a gente vê, né, são lesões musculares, distensões, ligamentos também, né, assim como os atletas acontece, a gente tem muitos animais que sofrem com lesões de ligamento e articulações. Então, principalmente nas patas, nos cascos, a maior parte das lesões que tem. No ser humano, a gente tem cavaleiros, eles negligenciam, eu sou um que negligencia muito isso, o aquecimento e o fortalecimento muscular. Então, você tem distensão de virilha, tem dores de lombar, que é muito comum na parte muscular. E quando você tem acidentes mais graves, né, com tombos, que a pessoa cai mal, alguma coisa, você tem bastante problema ortopédico. Então, clavícula, costela, né, Eu acho, eu acho, tornozelo, quando eu acho que o tentam cair maior em pé. medo para o cavaleiro, eu acho que o maior medo para o cavaleiro quando está competindo não só dele cair, claro, tudo. E aí a gente pode ter o exemplo do próprio Rodrigo Pessoa numa Olimpíada, não me lembro qual, mas o Rodrigo Pessoa, o cavalo refugou, né, o Balubê, ele refugou Sim, e quase que o Rodrigo caiu. E quando o cavalo faz esse refugo, que é totalmente plausível e natural,
ele pode cair embaixo do cavalo e o cavalo pisar nele, né? Eu acho que o maior medo do cavaleiro é exatamente do acidente é exatamente esse. Não é o cair faz parte, mas eu acho que Na verdade, Diego, quem se predispõe a montar, sabe que pode cair, porque é aquele velho ditado, só cai quem monta, né? Mas exato. o tombo em si, eu digo para você que eu perdi a conta de quantos tombos eu tomei na minha vida, mas eu nunca montei preocupado com tombo. Porque se a gente monta preocupado com tombo, a gente não consegue desenvolver a dinâmica dos movimentos, de tudo que a gente precisa para estar em conjunto com o cavalo. Então, cair é como se fosse, vamos dizer assim, é um pedágio que você paga para poder passar para a próxima fase, né? Lógico que conforme você vai ficando mais experiente, os tombos vão ficando cada vez mais perigosos, porque você começa a ter a altura envolvida, a velocidade, por você saber montar melhor, você ter mais, tá junto do cavalo, você normalmente não desgruda da sela, então você pode cair por baixo da sela, né? Você cai próximo ao casco dele no seu nariz, no seu rosto, é uma senhora fratura, né? Mas a gente não pode montar pensando nisso, senão a gente não vai montar. Uma coisa que eu sempre falo com a minha namorada, que ela não entende isso daí porque ela não teve convívio, né? Qualquer lugar que eu vá montar, tá? Isso daí eu aprendi. Uma das pessoas que me passou isso, inclusive, foi você na época de colégio. E aí eu vou te fazer essa pergunta que aí ela vai entender. Se eu pegar um cavalo, eu ensinar o cavalo, você vai confiar? Olha, eu sempre checo a ensilhagem antes de eu montar, porque Não, a mas ensilhagem é responsabilidade do cavaleiro. não tem como. Aí eu falo assim, para evitar esse tipo de coisa, a pessoa ficar magoada e tal, o que que eu faço? Eu vou lá e eu vou encilhar meu cavalo, eu vou fazer toda a prática, e no momento de encilhar o cavalo está te conhecendo, está vendo como você trata ele, é um momento entre você e o cavalo para você conhecer. As pessoas acham que Sim, que bobeira isso, é um animal. Não, cara, o cavalo ele vai te reconhecer ali e ele sabe. Aí, entrando na pergunta que a Lúcia fez, eu posso não ser o tratador, posso nunca mais ver esse cavalo, mas eu sei que esse cavalo ele vai começar a ter um mínimo de confiança comigo a partir do momento que eu estou tratando ele ali, né? Estou sim. mexendo com ele. Você começa a conhecer, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Os alunos lá no colégio militar, a responsabilidade da ensilhagem é sempre do cavaleiro. Não importa se foi você quem ensilhou ou foi outra pessoa. Então você tem que checar, tem que ver se a barrigueira está apertada, se o estribo está na altura certa para você, se a cabeçada está bem colocada. É tudo responsabilidade do cavaleiro. Só uma dica para quem quer começar a prática de esportes equestres, é o seguinte, quando você vai encilhar o cavalo vai inchar a barriga para você encilhar e quando você montar nele, ele vai soltar o ar e você vai cair, a sela vai rodar. Então, só uma pequena dica. É muito comum acontecer isso, muito comum. Pô, marinheiro de primeira viagem, né? Primeira montada, sempre acontece isso, né? Sim, Aí ele sim. vai pior, ele literalmente é pego de surpresa, né? Porque a sela vai rodar e o cavalo vai rir da sua cara, literalmente falando, né? Com certeza. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Quando o cavalo sofre uma lesão grave, leva o mesmo tempo de tratamento que um outro animal ou mesmo um ser humano? Aí depende da lesão, né? Antes do Marco responder, depende muito da lesão. Tem lesão que, infelizmente, eu cheguei a cursar veterinária, né? Eu cheguei a comentar isso com o Marco, eu cheguei a cursar um período e meio de veterinária, mas me abriu muitos horizontes nesse sentido que o cavalo tem uma doença chamada laminite, que podem ser de diversos pontes que podem ocasionar a laminite. Vou dar esse exemplo, mas tem outras lesões. A laminite ela pode vir desde de uma lesão maltratada ou de uma ferradura mal colocada até realmente um fungo que entrou, que as pessoas acham que a pata do cavalo, aquela parte do casco, é a pata dele. Não, aquilo ali é um dedo. É um dedo do cavalo. Não é a pata do cavalo, tá, gente? Então, isso daria. E o casco do cavalo é a unha.
nada mais é do que a unha. Então, isso daí Exatamente. pode ser uma situação que vai demorar 2, 3 dias, como pode ser uma situação que o cavalo vai ter que ficar, às vezes, 1, 2, 3, 6 meses parado. Ou então até mesmo uma fratura. E dependendo da fratura, teremos que sacrificar o animal. Agora, Sim. pode... E até desmistificando isso aí sobre a fratura, né? A fratura, ela não o que as pessoas falam, fraturou, tem que sacrificar. Não, não tem que sacrificar. Depende muito da fratura. Então, um exemplo que eu Exato. cito é uma égua que a gente tem agora, né? Ela deu um coice no muro e ela fraturou dois ossos. Ela, nos 15 primeiros dias, a gente tratou dela com analgésico, com tudo, deixou ela na baia para ela ter pouca movimentação. Ela hoje já está pisando melhor, cerca de 35, 40 dias mais ou menos depois do acidente. E a gente acredita que daqui a 60 dias a gente vai fazer um outro raio-x e ela provavelmente já vai estar calcificada e vai voltar à vida normal, né? Ó, Então, Marco, eu também de uma professora nossa de inglês aí, ó. Ana Teresa Hollenberg também foi nossa professora de inglês. bacana, foi. É, e assim, é muito interessante quando, que as pessoas acham que o cavalo, qualquer coisa vai ter que sacrificar. Já foi o tempo disso acontecer, foi legal você falar isso aí. Já foi o tempo disso acontecer. Antigamente, quebrou a pata, sacrifica. Tá Sim, com diarreia, sacrifica. Tá com. Entendeu? E uma coisa bem legal de se falar. Realmente, se você deixar a comida ofertada para o cavalo vai comer até explodir. é. Você tem que ele não tem a noção de que o quanto ele não fica saciado. Então ele é um ruminante, né? É um Não, ele não é animal. ruminante, não. Desculpa, ele não é ruminante, exatamente. Ele não é um ruminante, ele não é que nem. Eu estou pensando É, rápido. Ele não é que nem uma vaca, que nem um boi que é ruminante. Esse cavalo daí ele vai ter uma problemática muito maior se você deixar a comida apertada o tempo todo para ele. Aí sim, sim. ele vai ter diarreia e aí teremos os problemas Podem muito ter diversos males aí que pode causar a comida em excesso, né? Até mesmo o que você citou, a laminite. exatamente, exatamente. Ó, o Marcelo está perguntando aqui até que idade os cavalos podem competir? Então, isso aí varia muito de acordo com a modalidade. A gente tem o caso, um exemplo é o Balubê do Rouet. Ele saltou com 19 anos, ainda saltava as provas de 1,60 m em alto rendimento. Então, você tem. Tudo muito relativo. Você tem cavalos na prova de adestramento, né, que é uma prova que você não tem o salto, ela vê o nível que você tá de adestramento, literalmente, né, com as figuras dentro de um picadeiro, você não tem o salto. São cavalos que têm uma longevidade bem maior. Então, você chega a ver cavalo com 22, 23 anos competindo. Uhum. O JC Castrinho, sou Hum. participante, sou principiante no assunto. Estou gostando muito, tá falando aqui. Ele está falando aqui que, desculpe só participar do vídeo. Que mais? Como é a dieta do cavalo? Estão perguntando aqui. Então, a dieta do cavalo, na natureza, o cavalo, vamos lá, vamos começar do início, né? O cavalo é um animal que ele tem um estômago pequeno proporcionalmente ao tamanho dele. Por quê? Porque na natureza ele precisa ter velocidade, então ele não pode estar pesado, ele precisa ter velocidade para fugir, porque ele é uma presa, ele não é um predador. Então, na natureza do cavalo, ele come o dia inteiro e come pouco o dia inteiro. Ele fica mastigando o dia inteiro, ele come por um período muito extenso, mas come pouco. A partir do momento que a gente coloca ele dentro da baia, a gente mudou a dieta dele. A gente inseriu concentrado, inseriu proteína, carboidrato, coisas que não são da natureza do animal. Então, o que a gente chama o concentrado, que é a ração, né? A gente paga em torno de 1% a 3% do peso do cavalo no máximo. Então, depende, aliás, desculpa, 1% do peso do cavalo, tá? E o volumoso, que é o feno, a alfafa, a, a, a parte que se junta mais, que seria o capim, isso aí você pode deixar até o dia inteiro na baia, se for o caso. Mas não é o caso, não convém, dependendo da modalidade que você vai fazer.
Então, você vai adequar a sua dieta de acordo com a modalidade. No E a salto, água, né? A água também é muito importante para o cavalo. a água é à vontade sempre. A água tem que estar sempre à vontade, né? Existe a modalidade do concurso completo de equitação, que é o cross country. E essa modalidade, muitos cavaleiros não dão alfafa para os seus cavalos, porque a alfafa ela retém calor. E houve muitos casos de, após terminar o cross country, cavalos terem problemas de hipertermia. Então, a temperatura do corpo subir demais e alguns foram até a óbito. Então, nessa modalidade, os cavaleiros de mais alto rendimento evitam dar alfafa para os seus cavalos muito por causa disso. Então, tem um estudo todo em cima da dieta. Você tem que fazer de acordo com a Na verdade, modalidade. quando ele tem a hipertermia, ele pode até ter a morte súbita, né? Ele pode até ter uma fibrilação Exatamente. cardíaca e ele acaba entrando em óbito direto, né? Súbito. Exatamente, né? E existem dietas das mais variadas. Então, por exemplo, eu tenho um cavalo meu que a dieta dele, ele come aveia com óleo de milho, beterraba e cenoura todo dia, por causa das vitaminas, do caroteno, tudo isso aí que é importantíssimo, né? O açúcar da beterraba, que é de mais fácil digestão, o organismo gasta menos energia para quebrar. Então, tudo isso aí influencia. E aí, de acordo Uma, com o nível do cavalo, você faz essa dieta aí, lógico que sempre com orientação do seu veterinário, que é a pessoa especializada para te dizer o que o seu animal vai comer. uma pergunta que fizeram aqui no WhatsApp para mim agora, e é muito, muito legal, porque a gente tinha um convívio, isso lembra da nossa adolescência, né? Gelatina em pó para o cavalo é legal? Então, a gelatina, né? Existem estudos, antigamente dava-se muita gelatina, por causa do colágeno, justamente por causa do casco do cavalo. Então, hoje em dia, a gelatina já está caindo no desuso, porque o nível de suprimento que daria para o cavalo, né, de absorção, é pequeno. Então, a gelatina ela foi substituída pela biotina. Então, você tem a biotina hoje já tanto em pó, que você põe na ração do seu cavalo, quanto injetável, que aí você injeta ela no animal, uma injeção, e não tem problema nenhum. Ó, perguntando aqui, quais são as raças com mais aptidão para o salto? Olha, Pô, tem muito. aqui no Brasil, né, a gente tem a raça brasileira de pismo, é uma raça, vamos dizer assim, nova no mundo, é uma das mais novas, e ela tem tido uma aceitação muito boa. Por quê? A origem dela são aqueles animais que tiveram destaque no cenário mundial das mais diversas raças, do Holsteiner, do Sela Francesa, e aí esses cavalos foram virando garanhões e matrizes e foram feitos os cruzamentos para buscar a melhoria genética desses atletas e aí a gente buscar animais de grande porte aí, de competição. E aí a gente tem vários aras aí, né? O Ara Joter, já colocou diversos animais em Olimpíada, né? E é uma das raças. Você tem o Sela Francesa, que é um outro cavalo, é uma outra raça bem bacana, que tem muitos, bem bacana não, raça top, né? É, que tem muitos animais aí competindo em alto nível. Tem o KWPN, tem o próprio Holsteiner, que eu já falei. Então, são muitas raças. E aí depende, você tem que fazer uma adequação também com o estilo de montada que você tem, vai muito orientar para a raça que você tem, que você vai adquirir, né? Eu tive um Exatamente. cavalo, eu tive um cavalo BH, a origem dele era de sela francesa, que ele era uma bala. Se eu deixasse ele correr, galopar, era ruim de pegar, né? E tive depois um cavalo que já era uma raça Holsteiner, que é uma raça maior, mais lenta, que aí esse cavalo já era bem mais lento, ele já não tinha tanta velocidade, mas ele tinha muita força. Então tem sempre um equilíbrio aí que você tem que buscar e ver qual é o animal que você se adapta e mais te agrada. Ó, a Vanessa, obrigado aí pela presença. A Vanessa é uma companheira nossa lá, enfermeira também, está fazendo um trabalho sensacional também aí com as lives dela. Muito, muito interessante. Quem quiser também pode seguir ela. Ela fez uma pergunta aí. Os exames são periódicos, tanto para Sim, o cavalo quanto para o cavaleiro?
Pro cavaleiro foi o que eu falei, né? É só quando você vai para o antidoping. Não existe exame. Mas o cavalo, sim, o AIE, o morro, as vacinas seguem o calendário profilático aí de acordo com o estado, né? Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o exame de AIE são 6 meses de validade, enquanto aqui para o Rio de Janeiro são 2 meses. Então, você tem que ver quais são as regras sanitárias de cada estado para você poder seguir. Isso aí varia muito. Ó, Marco, então, tem um elogio aí para você, falando que o JC Castrinho, né? Falando que acompanha seu trabalho, ama, vê que você ama trabalhar com cavalos e que seu trabalho é muito importante. Muito obrigado. Vanessa também falando da live maravilhosa. Então vamos fazer aqui uma outra pergunta. Quais são as principais dificuldades para se praticar o hipismo, além da grana? Olha, aí tudo depende do nível que você quer chegar, o que você quer fazer, né? Você tem como objetivo. E isso aí é o que você tem que ter na cabeça. Eu quero saltar 1 metro, você vai ter os obstáculos para você chegar e saltar 1 metro. Então, tudo, eu quero ser um amador, eu quero ser um profissional. A gente tem no nosso convívio, né, amigos nossos que se tornaram cavaleiros profissionais e hoje são cavaleiros respeitadíssimos. O Peçanha é um exemplo desse, montou na Europa muitos anos, Verdade. voltou para o Brasil, é profissional do hipismo hoje. Então, e então as dificuldades depende do nível de dedicação que você tem, da disponibilidade financeira e a disponibilidade financeira talvez não diria tanto, mas a coragem de você de repente se lançar no vazio e colocar o seu talento aí para ver o que você vai fazer e o que você vai conseguir colher no mundo. Eu acho que Os, pa- é isso mais importante. os patrocínios no hipismo chegam junto do atleta, ou o atleta tem que chegar no nível alto para o patrocínio vir. Se de repente na Isso aí é categoria de sazonal, base eles já pegam, como de repente. Hã? isso é Movi. muito sazonal. Então, por exemplo, o patrocínio é muito de época, né? É difícil você conseguir chegar e dizer assim, ah, não, é fácil ter patrocínio. Não. Você tem que ter indicação, você tem várias coisas que influem, né? Para você conseguir um patrocínio. Então, teve uma época no Rio de Janeiro que tinha o patrocínio da Bolsa do Rio, né? Haviam atletas que tinham patrocínio da Bolsa do Rio. Tinham atletas que tinham o patrocínio do Guaraná Antártica. Lá no Rio Grande do Sul, tinha alguns conhecidos que tinham patrocínio da Coca-Cola. Então, tudo isso aí é de época, é você está tendo resultado, é você ter um contato, né? Então, porque realmente é muito caro. E depende do tipo de patrocínio também que você consegue. Você às vezes consegue um patrocínio para dar uma assessoria para o seu animal, ou para o atleta, né? Com treinamento físico, assessoria na medicina esportiva. Então, tudo isso aí varia muito. É um mundo que ele é muito grande e você fechar, você dizer alguma coisa que não, é só assim. Não, não tem. Então, tudo é de época. Perfeito. E quais são, aqui o Felipe Ferreira perguntou, quais são as principais diferenças entre a escola francesa e a alemã? Qual é a mais vista no Brasil? Então, aí entra uma grande guerra histórica, né? Que a gente pode ficar semanas discutindo sobre isso. A escola francesa, ela é até o nosso regulamento da CBH, o animal ele tem que ser um atleta feliz, ele tem que fazer aquilo porque ele quer fazer, ele sente prazer em fazer aquilo, né? Que é uma mentalidade, uma doutrina que eu gosto muito. Então, o animal ele tem que estar fazendo aquilo porque ele gosta, porque ele tem prazer. E a gente tem a escola alemã, que é aquela escola de que o animal tem que fazer porque eu quero que ele faça. Entendeu? Não é a vontade do animal que impera, e sim a vontade do cavaleiro que vai obrigar o animal a fazer aquilo. Então, e hoje em dia, você no Brasil, é difícil você dizer porque houve uma mistura muito grande dessas escolas, né? Sim. Com as competições, com a evolução do esporte, com a globalização, com a internet, tudo. Algumas técnicas você usa da escola alemã, algumas técnicas da escola francesa, e você segue mais ou menos uma linha, mas, vamos dizer assim,
é uma trilha, não é um trilho, né? Você vai seguir ali, você pode às vezes cair um pouco mais para a escola alemã, às vezes um pouco mais para a escola francesa, mas é importante você conhecer sempre das duas escolas para você poder usar aqueles artifícios que você mais vão ser convenientes naquele momento para você trabalhar com o seu animal, né? Ó, minha mãe perguntou aqui, fez uma pergunta bem interessante. O peso do cavaleiro importa? Me lembro que um oficial que era muito gordo, que ele era muito gordo, mas competia bem. Ainda falou o nome do oficial aqui também. Sim. Manda o filme do... Não, o Coronel Pedro Couto, ele, em memória, né, ele foi um excelente cavaleiro, e o hipismo, ele é o esporte mais democrático que a gente pode considerar nesse aspecto. Então, o peso não importa, se é homem ou se é mulher não importa, o que importa é você fazer a técnica, fazer o percurso, e de acordo com o tipo de prova, você desenvolver o que for melhor pedido pelo armador de percurso, né? Então, nesse ponto, você não tem diferença nenhuma. O gordo, o magro, o alto, o baixo. Lógico que você vai ter que adequar de acordo com o seu corpo o seu equilíbrio para você interferir menos no cavalo. Mas você conseguindo adequar isso aí é só o final do percurso que vai dizer. Isso daí influenciaria, né, o peso do cavaleiro ou da amazona. Pelo menos, eu não conheço nenhuma amazona que faz prova de tiro, né? De tiro que eu digo, prova de pismo, aquela de corrida mesmo, né? Eu não conheço Uhum. nenhuma amazona que faça, eu posso estar enganado. Mas isso daí aí sim influenciaria, porque aí a prova de velocidade, quanto menos peso tiver, teoricamente vai ser mais rápido chegar. Mas de prova de salto e tal, se você tem 150 quilos ou se você tem 45 quilos, o cavalo vai aguentar. Pô. O cavalo tem 400 quilos. Para ele Sim, não vai ser tanto. e a gente pode usar exemplos até de cavaleiros olímpicos que depois, quem tiver curiosidade, pode procurar aí na internet. Você tem o Ludger Berbaum, que é um alemão magro, que deve ter 1,90 m aproximadamente. E você tem um austríaco chamado Hugo Simmons, que montava um cavalo chamado ET, era E.T, o nome do cavalo, que era um baixinho, gordinho, e era um cavaleiro fantástico. Então, Tirava você onda. chega, exato, e você tem a Meredith Verbaum, que é uma outra amazona fantástica, que é uma alemã, tem a Edwina Alexander, né, que é uma amazona pequenininha, que é uma amazona da Suécia, se eu não me engano, que é fantástica também, uma amazona que dá um prazer enorme assistir. Aliás, todos esses que eu citei são cavaleiros amazonas, que você assistir um percurso, uma prova deles, é uma coisa fantástica. Eu já tive o prazer de te ver competindo, então eu sou meio suspeito para falar. Né? Eu já te vi competindo não só como militar, como também já te vi competindo como aluno. Então, e também já te vi competindo de forma civil. Então, Sim. é, é, eu sou meio suspeito, eu sou fã. Né? Então, o Guedes está aqui perguntando: no hipismo, é o único esporte em que homens e mulheres competem em pé de igualdade pelas medalhas, pelas mesmas medalhas? Olha, eu não sei se no tiro também homem e mulher não competem nessa questão em igualdade. Não sei te dizer. No hipismo eu sei que mas eu acho que o tiro também existe alguma modalidade da competição que é em pé de igualdade. É bem interessante isso daí, essa pergunta também. E agora vamos só falar rapidamente, né, que já está quase chegando, bem rápido o negócio, né, quando o assunto desenvolve, é rápido, né? A não ser que a gente faça uma horinha aí, que dá para destrinchar, pelo menos dá para ficar uns 5 dias a gente fazendo live aqui. Tranquilamente. Qual é a diferença do adestramento? Diferença não. São as três modalidades, né? Quais são as três modalidades olímpicas que a gente pode competir? Então, a gente não, né? Tem várias modalidades olímpicas. O que a Escola de Equitação do Exército, o Exército hoje participa das competições, são o salto, o CCE e o adestramento. São as três competições olímpicas que são desenvolvidas na Escola de Equitação. Então, até separei aqui um, um livro
Eu não sei se vai ser possível ver, mas eu vou tentar colocar para vocês aqui. A competição de adestramento, ela tem este picadeiro aqui, ó, esse retângulo, vocês estão vendo aqui, ó. Aham, dá para ver, dá para ver. Tá? E nesse retângulo você tem várias letras dispostas nele. E aí aqui você tem as figuras. Esse aqui é o exemplo de um exercício, né? Que é uma figura. E aí você tem 5 juízes nas Olimpíadas. Fica 3 aqui embaixo, um aqui, um aqui, um aqui. E um nessa lateral aqui no meio e o outro na outra lateral no meio. E aí esses 5 juízes eles te dão a nota de acordo com o exercício que você faz. E aí essas notas são somadas no final e é dada a classificação, né? Esse é o adestramento. O salto, que é a outra modalidade, é aquela que a gente vê lá que o Rodrigo Pessoa faz, né? Que são as varas bonitas, com os patrocínios. E tem a terceira modalidade, que é o cross country, que aí é como se fosse um triatlo equestre, né? Falando a grosso modo. Você tem no primeiro dia o adestramento, no segundo dia você tem o cross country, que é aquela competição onde a extensão é maior, você tem percursos com uma extensão bem grande, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, dependendo do nível, e com muitos saltos, e esses saltos eles imitam obstáculos naturais. Então você vai saltar e vai cair dentro da água, você vai saltar tronco, você vai saltar obstáculo que imita rio, vai saltar obstáculo que imita carroça, vai saltar dependendo do nível, lógico, né? Caçamba de picape. Então tem muitos, são obstáculos rústicos, né? E o terceiro dia, que é a última prova, que é justamente o salto, que é essa que o Rodrigo Pessoa faz, que muitos de nós conhecemos aí através do conjunto Rodrigo Pessoa e do Balubê. Sensacional. O pessoal está aqui, todo mundo falando aqui que a live está sendo sensacional, que muita gente não conhecia. Os esportes equestres é aquilo que o Marco falou algumas vezes, eu repito. O mosquitinho, quando vem, dá aquela... morde a gente e já era, já foi. O cavalo e o cavaleiro viram uma pessoa só e acabou. Acabou aí Sim, a é um situação. binômio, é um centauro, né? Exatamente, exatamente. Marco, estamos chegando aqui agora na parte final, né? Falta em torno de 4 minutos aí, 3, 4 minutos. Fala aí o que você quiser, tá na sua mão aí, o que você deseja, como que você vê aí as coisas. Pode falar. Então, a gente tinha conversado, né, Diego? Uma outra coisa que você tinha perguntado era sobre a presença da equipe de saúde, né? É verdade. Então, a gente não chegou a comentar, mas é obrigatório para todas as competições você ter uma equipe de saúde para atender. Então, dependendo do evento, você tem o nível dessa equipe de saúde, ela vai aumentando. No cross country, né, no CCE, a gente tem inclusive ambulância para o cavalo. Você É tem verdade. ambulância para o cavalo nas Olimpíadas e no PAN, né? A gente tinha, além da ambulância para o cavalo, a gente tinha um centro cirúrgico dentro do parque equestre, para caso houvesse algum acidente grave, que graças a Deus não houve, para qualquer caso desse tipo poder fazer uma cirurgia. É verdade, Então verdade. é uma noção bem bacana. É uma equipe de saúde especialista naquilo ali, né? Não só Exatamente. para o como também para o cavalo, que na verdade, os dois são estrelas ali, né? Exatamente, é um trabalho em conjunto. Sem o outro, não tem show, né? É uma coisa bem Exato. importante, né? E aí agora pode falar as considerações finais aí. Então, Diego, eu queria primeiro te agradecer pelo convite aí para essa live. Eu acho que eu estava bem ansioso, né, para usar a palavra correta, porque mesmo a gente tendo conversado, eu sou um cara que eu sou mais introvertido, eu não sou tão expansivo assim. Então, eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre o esporte que eu amo, que faz parte da minha profissão, graças a Deus, né? Então, mesmo sendo militar, eu faço de tudo para continuar montando. Eu 15 faço segundos. as minhas responsabilidades
de Marcos, trabalho e te agradecer. É isso, meu amigo. deixa eu falar aqui. Vamos voltar, que a gente fala um pouquinho mais, pode ser? Pode sim, com o maior prazer.